tão bonito, charmoso, já cortou tudo, aleluia. Ó, preparando o terreno, oh meu Deus. Evangelho de Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Nessa tradução que eu tenho diz assim: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, aleluia. Quando você lê o Evangelho de São Lucas, você vai ver que o assunto é muito semelhante ao que estava sendo escrito lá. Que Pedro, após ter pescado a noite toda, quer dizer, na verdade ele tentou pescar a noite toda, não tendo sucesso algum, a Bíblia diz que ele está lavando as redes, e é nessa hora que Jesus vem e pede para usar o seu barco, porque a multidão é grande. Então, como a multidão estava apertando, estava com dificuldade para ouvir, o Senhor pediu para Pedro, né? Se ele poderia usar o barco. Então Pedro, com o barco ainda nas águas, e ali Jesus começa a falar, nós entendemos que o vento que vem do mar, né, lançado para praia. Quem já foi para a praia? Aleluia. Quem não foi na praia? Não estou falando esse ano não, irmão. Esse ano também não fui. Estou falando quem nunca foi para a praia. Ô irmão, então vou levar você, em nome de Jesus. Viu? E aí, irmão, quando você está na praia, tem aquele vento gostoso, não é assim? Oh, aleluia, que vento bom. E aquele vento, para quem está dentro da água, ele está falando e o vento está empurrando. Então a gente entende que isso está fazendo com que as pessoas tenham uma facilidade melhor para ouvir. Porque hoje nós aqui, irmãos, num salão tão pequeno, nós usamos microfone, meu Deus. Imagina Jesus falando. Talvez seus discípulos, no meio do povo, escutavam alguma coisa e repetia lá para alguém lá no fim do fundão, né? Mas nós não sabemos bem ao caso, mas não é a preocupação. Mas eu estou querendo trazer um paralelo só para você entender, né? Que Jesus, ele entra no barco para poder ministrar. Então ele diz assim, então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. E Jesus, ele contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. Diga, repete comigo, à beira do caminho. E as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso. Repete comigo, solo rochoso. Aleluia. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos. Entre espinhos. Repete comigo. Entre espinhos. Oh, aleluia. Que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil. Repete. Solo fértil. E produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em o nome de Jesus, nós acabamos de ler a tua palavra, Pai, e eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa usar a minha vida. O teu povo veio aqui, Senhor, para entregar um culto racional, mas eu creio, Senhor, que muitos estão diante de tomar decisões. Muitos estão, Senhor, passando problemas, Senhor, das mais diversas áreas. E eu sei o porquê que o Senhor ensinou o teu povo através de parábolas, porque ela pode ser usada nos dias de hoje, com sentidos dos mais diversos, mas que quando ela é ministrada, cada um recebe a sua porção. Por isso, faz isso, eu te peço, que a tua palavra não volte vazia, sem antes produzir aquilo que lhe agrada. Eu te agradeço assim em tudo e por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Assim como Pedro, queridos, nós precisamos ter um coração que seja essa terra fértil, para que a semente da palavra
de Deus possa ser semeada e ela possa frutificar em nossas vidas, assim como foi ministrado, 30, 60 e 100 por um. Quando eu começo a me converter, eu falo começo porque a gente entende que a conversão é um processo, amém? E eu não sei como é que você está chegando hoje aqui, né? Qual é o teu nível de conversão, mas a realidade é que quando você começa a ouvir a palavra de Deus, começa a nascer também dentro de nós um sentimento, um desejo de conhecer mais sobre a palavra de Deus. E aí, para você conhecer, só tem uma maneira: é você começar a ler as escrituras sagradas. E quando eu li essa palavra, eu me lembro muitas vezes que eu me deparava com parábolas e eu pensava, por que Jesus falou através de parábolas? E é tão interessante porque esse texto que eu acabei de ler para vocês, se vocês continuarem lendo nas suas casas, ou talvez você que já conhece, você vai saber uma coisa: logo depois desse momento, dessa situação, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, explica-nos a parábola. Eles não conseguiram compreender, né, no total o ensinamento de Jesus, porque tudo que o Senhor faz sempre tinha um propósito. Então ele estava ministrando essa palavra, e essas pessoas estavam ao redor, estavam lá maravilhadas. Primeiro porque eles diziam que ele ensina de uma maneira diferente, porque na palavra de Jesus havia autoridade. Ou seja, quando o Senhor falava a sua palavra, algo começava a acontecer na vida das pessoas. E é tão tremendo que até hoje isso acontece. Você vê que nós lemos a palavra, nós ministramos uma palavra, nós oramos em conjunto, tudo baseado naquilo que são os ensinamentos de Jesus. E quando nós encerramos o culto, quando nós estamos próximos de fazer o encerramento, normalmente acontece um apelo, né? Alguém aqui que está vivendo essa situação, quer vir à frente para receber uma oração, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, e aí são várias as situações, mas o interessante é que essa palavra sempre produz algo, amém, querido? Você está conseguindo entender? E aqui esses homens, essas pessoas que estavam ali, eles estavam olhando e estavam entendendo. Agora Pedro, quando ele ouve uma palavra, a primeira coisa, ele já dispôs no seu coração, ele teve prazer em obedecer a palavra de Deus. Tanto que quando o Senhor fala para ele: olha, vai, né, e vai lançar rede, num lugar um pouco mais profundo. Pedro, primeira coisa que ele fala, ele vai contar o quê? Senhor, foi a noite inteira pescando. Quem gosta de pescar aqui? A irmã não vai levantar a mãozinha não, só pescadora. Aleluia. Então, para a gente que gosta de pescar, cada pessoa tem um tipo, né? Tem aqueles pescadores de pesqueiro. Cadê os pescadores de pesqueiro aí? Pescador de pesqueiro tem hora. Sim ou não? Você não passa a noite no pesqueiro, passa? Passa nada. Mas pescador que é bom, é que nem eu. Quando eu começo a namorar essa moça aqui, eu vou para uma pescaria, oh aleluia. E aí o meu irmão, que era pescador, ele falou assim: ó, nós vamos pescar lá na praia, lá no mar. Eu falei: é de Deus. Que hora que vai ser a pescaria? Eu pensei: eu vou lá durante o dia, ela está trabalhando, porque naquela época eu estava encostado do NPS. Falei: a hora que acabar a pescaria eu volto, ainda pego, levo para a faculdade, né? Ainda vou namorar. Daí ele falou assim: nós vamos sair daqui umas 7, 8 horas da noite. Eu falei: Jesus. Ao contrário do pastor, como é que é o nome desse pastor engraçadinho aí que o pessoal fala dele? Cláudio Duarte, né? Que eu vejo a mensagem dele, que um dia ele está jogando bola e o pessoal fala para ele assim: pastor, nós vamos ter uma partida de futebol, né, no final do mês com churrasco. O senhor gosta, pastor? Quer vir participar? Ele falou: eu quero. Só que daí ele lembrou que ele é casado, né? Já viu essa parte? Ele lembra que ele é casado e ele fala: peraí, eu tenho que perguntar para minha esposa. Aí ele vai ligar para ela, porque ele já tinha dado a palavra. Aí quando ele vai conversar, a mulher fala: não dá, porque nós já temos outro compromisso. E aí ele fala: já tem compromisso, né? Daí ele falou: irmão, não vai dar não. Mas para o meu irmão não tinha como falar assim: ó, não vou não. Ele falou: vai ser à noite. Eu falei: é com nós, é nós. E aí, gente, eu vou para essa pescaria.
E naquela noite não pegamos nada, mas passei a noite inteira passando frio. Pensa num frio, irmão. Era muito frio. E aí a única coisa que eu ficava lá naquela pescaria pensando: puxa, a vida devia estar namorando, ó. Mas era pescador, entendeu? Então pescador não tinha horário. Então Pedro estava pescando à noite. Ele passara a noite inteira pescando. E quando ele volta, que vai descansar, que ele volta pegar os peixes, ele olha e fala: Senhor, não dá não, nós já pescamos. Mas em seguida ele volta e diz: mas sobre a sua palavra. Aleluia. Vou falar de novo, quem sabe se recebe na segunda. Mas sobre a sua palavra. E aí Pedro vai para essa pescaria, ele lança a rede, e aí o que acontece? Que pescaria abençoada, hein? Pensa. Aí Pedro vem trazendo a rede, pensa nisso, o peixe está lotado. Aí Pedro, o sonho dele era pescaria, era se dar bem na pescaria. Quando ele pega o peixe, o que ele faz? Ele fala para o Senhor: Senhor, se afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Mas Jesus tinha propósito. Falei para você que tudo que Jesus faz tem propósito. O Senhor olha para Pedro e fala o que para ele? Pedrão, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Oh, aleluia. Então esse Pedro é esse aqui, irmãos, que emprestou o barquinho, que está acontecendo essa situação, que está junto com o mestre, que está escutando a parábola. E na hora que ele termina a parábola, eles estão meio na dúvida. Então quando eles chegam para Jesus em particular: Jesus, o que está acontecendo? Aí o Senhor fala para ele: peraí, vocês não conseguiram compreender? Eles falam: não. Então eu vou explicar para vocês. Então, queridos, quando eu chego nessa palavra, eu olho ela e falo: meu Deus, essa parábola é tão simples. Mas você precisa se lembrar que o nosso Deus é um Deus simples. O nosso Senhor Jesus, Ele sempre trouxe ensinamentos simples, mas que produziram em nós uma transformação poderosa. Então eu sempre falo assim: por que nós podemos simplificar se a gente pode complicar? Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Então eu olho para essa palavra e eu entendo que o Senhor, Ele tem um ensinamento. E Pedro, então, ele abre o coração dele e ele fala para o Senhor: tá bom, Senhor, nós estamos aqui, eu vou abandonar a minha rede e vou cumprir o meu chamado como servo de Deus. E aqui, quando Pedro, ele entende, ele obedece, nessa parábola aqui, o Senhor vai começar a explicar para ele que tem quatro tipos de semente e de terreno. 4 tipos de semente, né? Ele está semeando em terrenos diferentes e vai encontrar 4 solos diferentes. E é isso que eu quero trazer para você, para que você possa ter esse entendimento, né? E que nós assim possamos ter a nossa porção, como aqueles homens, 100 vezes maior naquilo, com certeza, que espiritualmente significa a abundância completa. Então, quais são esses tipos de solo? Primeiro, o solo à beira do caminho. Agora eu estou numa leitura onde eu vou dar continuidade, por isso eu estou em alguns versículos um pouco à frente, mas eu quero que você possa acompanhar comigo. Mateus 13:19, abre aí. Olha aí, Mateus 13:19 diz: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então a primeira coisa que nós entendemos é que quando a semente é semeada à beira do caminho, é uma semente que traz incompreensão para quem ouve. Quando você está chegando na casa do Senhor, e por isso que eu falei, eu não sei o estágio que você se encontra, mas presta atenção, porque esse estágio cresce. Primeira coisa que ele traz para nós é uma incompreensão, ou seja, muitos recebem a palavra de Deus, mas com incredulidade ainda. Talvez por causa da religiosidade, daquilo que eles aprenderam lá atrás, eles não se abrem para entender, né, o sacrifício de Jesus na cruz, a obra que o Senhor fez por nós, e por isso essas pessoas são roubadas.
Ou seja, o diabo quer roubar o nosso entendimento da palavra. E aqui, queridos, hoje eu olho para as Escrituras e eu penso, puxa vida, depende muitas vezes de um interesse nosso, do que propriamente da palavra, porque houve um tempo, e aí eu estou falando de um tempo um pouco mais antigo, que nós só tínhamos uma palavra, uma Bíblia, aplicativo, com várias traduções, significados e tudo mais. Não era assim. Você tinha que ter um dicionário, que muitas vezes ele era maior do que a Bíblia, para você tentar encontrar algo que trouxesse um pouco mais de clareza. Hoje as versões que nos apresentam, e eu quero louvar a Deus por isso, porque houveram pessoas que se preocuparam, não simplesmente em traduzir a palavra de Deus, mas ousaram trazer um entendimento da palavra. Então quando eu leio essa palavra, parece que é algo abre o nosso entendimento. É assim ou não? Então Pedro, quando ele foi chamado pelo Senhor, imediatamente ele compreendeu no seu espírito e largou o que ele tinha para fazer, e ele desejou estar com o Senhor. Levanta a tua mão comigo e diga assim: eu quero conhecer mais de ti, Senhor. Aleluia. Então, queridos, primeiro passa por um desejo. Eu preciso querer, eu preciso desejar. Mas olha só, eu não posso ficar naquele desejo de querer que as coisas caiam do céu. Eu preciso ter iniciativas. Eu preciso me preocupar em pelo menos baixar a Bíblia. Quantos tem a Bíblia já baixada no celular aí? E quantas versões? Quem tem mais de 3 versões baixadas no celular? Oh, aleluia. Quem tem mais de 4? Ó, tá vendo? Vai diminuindo. Mas o porquê, pastor? Por que eu tenho necessidade? Porque cada versão, ela traz uma clareza maior. Então nós precisamos entender que quando eu quero mais de Deus, eu preciso preparar um caminho que fique mais suave, mais tranquilo, para que eu mesmo possa interpretar essa palavra. E Pedro, ele teve desejo, ele no coração dele, ele desejou. Tanto que aquilo que ele mais queria na vida dele, ele abandonou. Pensa isso, irmão. Se o Senhor olhasse para você hoje e falasse para você: sabe isso que você mais desejou? A tua profissão, o teu casamento, né? O teu carro, o teu comércio, o seu filho. Se o Senhor chegasse para você e falasse: ó, larga tudo isso e me segue, nós poderíamos dizer: dá não, Jesus, eu demorei tanto para conquistar isso, eu demorei tanto para chegar até aqui, não é verdade? Mas sabe qual é a parte boa? É que o Senhor não quer que você abra mão de nada. Senhor, Ele não tem necessidade que você abra mão de nada. Sabe por quê? Porque aonde Ele te colocou, ali já é um cenário, ali é o teu local, onde você vai aprender mais do Senhor, você vai ser tratado, mas você vai tratar outras pessoas também. Então você precisa entender que aonde você foi colocado, tem um propósito do Mestre. Aleluia. Segundo o solo, a Bíblia fala que é o solo rochoso. Olha a leitura, está lá no versículo 20 de Mateus 13. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, são aquelas pessoas que vivem à superfície. Por isso que nós entendemos que conhecer a Deus, ele é um processo. A Bíblia diz: conhecer e prossiga em conhecer. Porque se você só ouvir uma palavra, aquilo não vai trazer para você a maturidade. Paulo, ele vai falar nas cartas que ele escreve, né? Ele vai escrever algo assim: olha, eu estou tratando você com leitinho, porque você ainda não está preparado para uma comida mais sólida. Você não está preparado para confrontos maiores. Então as pessoas que chegam na igreja têm a impressão, e aí eu quero dizer isso porque você precisa estar bem claro isso, eles têm a impressão de que quando começam a servir a Deus, tudo que o Senhor está preocupado é com o teu bem-estar, ou seja, com o meu bem-estar. Eles pensam que nós começamos a servir a Deus para receber coisas.
E tem pessoas que pensam assim: tem uma palavra de prosperidade, tem uma palavra que só fala em prosperidade, prosperidade. Não, é uma palavra de ensinamento. Você vai passando por fases. Aleluia. E sabe, queridos, eu tenho falado isso constantemente com os meus, aqueles que estão mais perto de mim, e tenho falado também aqui na igreja. Gente, vocês precisam baixar um aplicativo no celular de vocês que se chama The Chosen, que é o escolhido. Porque você no teu celular é gratuito, irmão, é só baixar. Você começa a assistir os filmes, que são filmes de Cristo, de Jesus, que vai trazendo uma clareza maior, que você percebe o cuidado que Jesus ele tem com os seus, que ele começa a se revelar através de milagres. Não, vou falar de novo. Jesus ele começa a se revelar para as pessoas através de milagres. Então ele começa a fazer curas. Ele vai cuidando. Pedrão está lá endividado. Ele está lá naquela situação dele, porque você lê a Bíblia, você vai entender que Mateus é coletor de imposto. Quando começa você ler a palavra, você percebe que Mateus e Pedro têm um combate, eles têm uma dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque Mateus ele é o coletor, ele trabalha na coletoria recebendo os impostos. E Pedro, que está pagando imposto, está difícil. Ou seja, a questão financeira de Pedro estava baixa. Aí o que Jesus faz? Uma grande pesca. O que significa? O que significa uma grande pesca, irmãos? Pastor Daniel, só ele está recebendo. Aleluia. A grande pesca significava finanças de Pedro. Pedro, que era um cara que estava apertado, que estava duro, que estava com uma vida difícil, de um momento para outro, ele sai para pescar e volta. A vida dele ainda está difícil, os problemas estão todos ali. E aí o Senhor se revela a Pedro, e ele tem a pesca maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa para você, a pesca maravilhosa, para mim, eu poderia dizer, é o primeiro milagre de Jesus. Quem já leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia? Já chegou a essa conclusão comigo? Não. Quando você vê aquela pesca, e você vê a grande pesca, não é considerado o primeiro milagre. O primeiro milagre vai ser a transformação de água em vinho. Mas ali é um grande milagre. Mas ali sabe o que está acontecendo? Jesus está se revelando particularmente a Pedro. Sabe o que eu tenho entendido e aprendido? Que o Senhor, Ele vai se revelar a você com milagres. Então, quando nós que estamos chegando na presença do Senhor, não conhecemos nada, é algo tão normal, é você ver aquela pessoa tendo a vida transformada. Eu precisava vender, eu precisava comprar, eu estou com um problema nisso, eu estou desempregado. Pum, 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 pum. Aí o Senhor começa a abrir portas de emprego. As pessoas começam a crescer financeiramente. E aí essas pessoas pensam o seguinte: Jesus, valeu, e tchau, fui, e vão embora. Quando na verdade aquilo era um sinal daquilo que Jesus podia fazer para ele se revelar. Então Jesus ele se revela a Pedro operando milagres. Porque Pedro até aquele momento ele não está, as raízes dele não são profundas. Pedro estava vivendo na superficialidade. Vocês estão entendendo ou não? Talvez você tenha chegado aqui e ainda não tenha entendido o projeto de Deus. Talvez você tenha vindo e você está naquela fase da alegria, tudo é muito legal, é bacana. Como o pastor Daniel acabou de falar para nós aqui, o momento do momento de confraternização, o momento do jornal da Porto. Glória, nós estamos ficando muito chique, né? Aquilo tudo é muito legal, mas nós já sabemos que não é só isso. Isso é um pequeno processo. Você está entendendo ou não? Por isso o Senhor, quando Ele entra, Ele vai transformando, Ele vai arrancando. Então tudo aquilo que era uma sujeira, tudo aquilo que era um lugar de grandes problemas, de dificuldade, o Senhor entra e transforma.
Então aonde entra a luz, primeira coisa, ó, as trevas têm que sair. Só que tem uma coisa, se nós ficarmos felizes só com isso e parar, é muito pouco perto do que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque o ápice daquilo que o Senhor quer para nós, sabe o que se chama? Chama salvação, vida eterna. Oh, aleluia! E isso para nós deveria ser, sem dúvida, aquilo que é o mais importante. Então, o grande mal na vida do ser humano é que ele não se aprofunda. Ele quer viver ali na superficialidade. A gente tem mania de olhar e ver algumas pessoas que a gente conversa e fala mais ou menos assim, ó, essas pessoas estão vivendo na migalha. Deus tinha tão mais. Ele tinha tão mais coisas para fazer, mas as pessoas começam a se alegrar naquilo que é só a beiradinha. Entende ou não? Quando na verdade o Senhor tem um mar de oportunidades. O Senhor vai colocar situações na tua vida que você nem imagina. Mas o Senhor não te chamou só para te salvar e te colocar sentado no banco e ficar feliz. Não! O Senhor quer te levar a níveis maiores, de uma profundidade maior. Só que se você não estiver preparado, o que vai acontecer? O Senhor tinha um projeto, só que você correu, você se desviou, Ele tira o projeto. É como se Ele estivesse falando assim, ó, vamos deixar guardadinho aqui, vamos deixar mais um tempo, né? Vamos ver essa pessoa tentar a vida dela da maneira que ela queira, até que Ele vai tentar, e infelizmente, ou muito triste quando isso acontece, mas é assim que acontece a maioria das vezes, as pessoas percebem que elas não vão, que elas podiam muito mais, mas pararam na beiradinha. Essas pessoas estão como os valentes de Gideão, que foram lá para sair à guerra, mas quando eles chegaram no lago, o Senhor falou para Gideão, Gideão, presta atenção como é que as pessoas vão se comportar, porque ó, os que abaixarem, né, essas pessoas que se encurvarem para beber água, essas pessoas estão fora. E o que significa isso para nós? É que tem muitas pessoas que estão se curvando. Ele tinha muito mais coisas para viver, mas ele parou por ali, ele se curvou. E estão permitindo que Satanás destrua a vida dele, quando na verdade o Senhor tem um projeto lindo, maravilhoso na tua vida. Mas você precisa entender que a nossa vida não pode ser de uma vida de superficialidade. Nós temos que nos aprofundar mais. Nós precisamos ter uma história com Deus. E a falta de profundidade, a falta de você mergulhar, de ir lá no fundo mesmo, isso faz com que você seja um alvo fácil, espiritualmente falando. Porque Satanás, irmãos, a partir do momento que você se posicionou em Cristo, ele começou a prestar atenção em você. Por isso que a gente às vezes está conversando com algumas pessoas e fala, e aí? Depois que você entregou a tua vida para Jesus, ficou mais fácil ou ficou mais difícil? E a maioria das pessoas falaram, ficou mais difícil, pastor. Não sei o que aconteceu, né? Como se fosse novidade para nós. Porque para nós entendemos. Nós antes de entregar a nossa vida para Jesus, nós éramos já mortos espiritualmente. Nós estávamos nas garras de Satanás. Então ele já governava a nossa vida e nós não entendíamos. Mas a partir do momento que você se alistou para o exército de Jesus, entregou a tua vida, aceitou, recebeu Ele como Senhor e Salvador da tua vida, começou uma guerra. E é justamente nessa hora que você precisa buscar mais o Senhor. É nessa hora que você precisa se aprofundar mais. É nessa hora que você precisa se envolver mais com a igreja. E aí as pessoas não percebendo o momento que estão vivendo, um momento de superficialidade, acabam virando as costas. Mas como eu falei para você, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Pastor, eu não estou entendendo, fica tranquilo. Você não precisa entender, é assim mesmo. Confiar é isso aí, né, Daniel? Confiar é você saltar, né? Que nem quando você era uma criancinha, o papai estava lá falando, vem filhinho, pula. E aí você era criança, você nem tinha noção do perigo, já pulava. Aí você ficou maiorzinho e fala, pulo não. Se meu pai não vai aguentar, né, Miguelzinho? Fala aí, papai aguenta pular? Pode pular? Não vai, né?
Mas tinha que ter fé, tinha que ter pulado. Oh, aleluia. Nem que os dois se esborrachassem juntos. Papai falou para pular, pula. Porque é assim, Deus chama. Nos chama cada vez mais para relacionamentos mais profundos. Então, o terceiro terreno aqui é o terreno entre espinhos, porque a semente foi semeada entre espinhos. Olha lá. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso simboliza, irmãos, o amor ao mundo. Terrível, né? A gente vê pessoas que vêm buscar portas de emprego. Senhor, abre uma porta, faz alguma coisa. É nessa hora que eu brinco, que eu falo sempre: se sou eu não dou. Porque uma pessoa que recebe muito cedo, ele tem uma tendência de ir embora e deixa de experimentar o melhor. Em 1 João, a carta de 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que existe no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Agora existe uma grande diferença entre usufruir das coisas do mundo e amar ao mundo. Uma coisa é você usufruir e outra coisa é você amar. Tem uma pequena diferença aqui. Sabe qual é a pequena diferença? É o que é mais importante diante de Deus. Eu já falei, brinquei com o irmão aqui, vou levar você para a praia, irmão, você prepara. Vou levar você para a praia. É tremendo, é maravilhoso. A gente pode pegar um feriadão, sair daqui no feriado prolongado, ficar sexta, sábado, domingo, nós vamos voltar. Sabe por quê? Porque o Senhor é mais importante para mim do que a praia. A praia é um lugar sensacional, é um lugar maravilhoso, mas meu Senhor está em primeiro lugar. Isso aqui é o que faz a diferença daquilo que nós amamos. Isso aqui é a diferença, aquilo que é semeado entre os espinhos. Ou seja, tem pessoas que começam a ficar tão fascinadas com o que o mundo oferece, que viram as costas para o Senhor. E aí, queridos, tudo aquilo que o mundo diz que é bom, Deus tem o melhor. Tudo aquilo que o mundo diz que é bom, Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para nós. E antes que você fique com aquela cara coisada, pastor, quer dizer que eu não posso ir para a praia e faltar no domingo? Pode, irmão. Se tiver oportunidade, vai para a praia, aproveita, curte. Só toma cuidado de não deixar que aquilo seja mais importante do que o Senhor na tua vida. Pô, pastor, como assim? Bom, é fácil, irmãos. É só ver aquilo que você procura mais. Porque aquilo que a gente alimenta mais, ele tem uma tendência de crescer. Então, as coisas que nós fazemos tem que ter equilíbrio. Você está aqui ainda ou não? É, porque nós precisamos entender que precisa existir um equilíbrio. Então, querido, se nós entendermos aquilo que é o projeto de Deus, aquilo que Deus tem para nós, então nós vamos viver, vamos aproveitar, mas nós não vamos nos permitir ser sufocados por Satanás, porque o que ele tem para nós é sempre um prato de lentilha. Não tem um prato de lentilha para você. O prato de lentilha era no passado, que acho que lentilha era a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas depois que eu conheci lasanha, eu conheci picanha. Aquele negócio lá de lentilha, aquilo lá para mim seria uma grande de uma afronta, né? Falar, Deus tem lentilha, cuidado, não, aquilo lá não me seduz nem. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque realmente o diabo, ele é astuto. Então, ao invés de procurar amar a Deus, muitas pessoas são dominadas pelos desejos mundanos, que só machucam como espinho e não produzem frutos para a vida eterna. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nós somos
nós somos aonde a gente estiver. Uma vez, eu e a pastora saímos para uma férias maravilhosa, 3 dias. Nós saímos para uma férias maravilhosa, 3 dias. A pastora que fala, eu estou de férias. 3 dias, irmão, vou falar que é férias. Mas enfim, a gente sai daqui e a gente foi. Nós fomos passear. É o Recanto da Cachoeira, um lugar maravilhoso. Nós chegamos lá, a primeira coisa que pensei assim, oh, aleluia, Jesus, obrigado por esses 3 dias de férias. Aqui ninguém me conhece, estou na paz. Aqui eu vou, aproveitar os meus dias para descansar. Aí eu entro num lugar assim, quando eu entro, alguém pergunta para Camila assim, aquele lá não é o pastor Pedro? Oh Jesus, como o Senhor me ama, oh Deus, obrigado, o Senhor me ama demais. Mas eu estou dizendo isso para dizer o que para você? Que nós somos crentes em Jesus Cristo. E aonde eu for, eu vou continuar sendo crente. Eu não estava indo lá para me esconder. Porque tem pessoas que pensam que pode se esconder de Deus. Ah, lá eu posso tomar uma bebida que ninguém me conhece. Lá eu posso fazer alguma coisa que ninguém me conhece. Não, o Senhor está lá, irmão. Os olhos do Senhor estão lá. Então aonde você vai, o Senhor está te observando. Então você precisa lembrar quem você é, E você precisa lembrar que você precisa produzir frutos. Aleluia. E em quarto lugar, solo fértil. Mas o que foi semeado em solo fértil é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100 e a 60 e a 30 por 1. Exatamente como Pedro, quando recebeu a palavra, que o Senhor fala para ele, olha Pedrão, o negócio é o seguinte, se essa semente cair no teu coração, você vai produzir. E imediatamente Pedro se abriu para o que Deus tinha. Então quando nós chegamos à presença do Senhor, nós precisamos estar atentos. Senhor, onde é que eu posso te servir? Você já parou para pensar nisso? Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a congregar, que eu entrei na presença do Senhor, uma das primeiras coisas que eu fui fazer a pergunta para o Senhor foi, Senhor, o que eu posso fazer por ti? E a primeira coisa que ele respondeu para mim, Pedro, você precisa primeiro parar de fazer algumas coisas. Então ao invés de eu fazer algo para o Senhor falou, você primeiro precisa parar de fazer algumas coisas. Está tudo bem aí, irmãos? Oh, aleluia. Então, queridos, talvez aquilo que você está fazendo está desagradando a Deus. E nós precisamos ser bastante críticos com a gente mesmo, porque nós temos uma tendência de que aquilo que eu faço tem um peso leve, mas aquilo que você faz eu levo o teu peso, eu coloco mais problemas sobre aquilo que você faz, em cima de você o jugo é maior. Não é assim que nós fazemos? Pastor Daniel ministrou uma palavra aqui na semana passada, aliás, foi na semana passada, no domingo, que ele estava falando sobre o adultério. Ele vai falar primeiro, na verdade, é o seguinte, olha, lembra o que os antigos disseram? Que aquele bababá que deitava com outra mulher, ele traiu, ele adulterou, porém, o Senhor coloca um peso um pouquinho maior. O que ele fala? Aquele que olhar, se você olhar diferente, você já está cometendo algo no teu coração. Quem estava aqui? Essa palavra falou com você? Não, então eu vou mandar ele vir aqui pregar de novo, não é possível. Por quê, queridos? Porque nós temos que reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, independente da área de cada um. Porque a palavra, ela tem que produzir algo em nós. E eu olho para os outros, porque eu não tenho esse problema, então para mim está bom. Daniel, pastor Daniel, eu estou tranquilão. O irmãozinho lá do fundo que se lasca. Não, eu tenho que tentar ser mais crítico comigo. Você está entendendo ou não? Você precisa ser mais crítico com você. Tem que olhar e falar, é verdade, olha, eu estou perdendo tempo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Por quê? Porque quanto mais você busca do Senhor, mais o Senhor te dá.
Aleluia, aleluia. Quanto mais você busca do Senhor, mais o Senhor te dá. Então eu preciso reconhecer que existe algo que precisa ser transformado em mim. Talvez você está ouvindo essa palavra e está falando, pastor, para mim não está servindo de nada. Então se prepare, porque se não serviu até agora, alguma coisa ainda vai encaixar. Porque o que o Senhor espera de nós é que nós venhamos produzir uma grande colheita. O Senhor quer que nós possamos produzir muitos frutos. Então, para que isso aconteça, nós precisamos investir na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Eu tenho que me abrir e falar, Senhor, me ajuda aqui, eu não estou enxergando algo, está precisando mudar alguma coisa de mim, eu não estou enxergando ainda, me mostra, me fala, me traz clareza, porque se você quiser, Deus vai te mostrar, oh aleluia. Então o que o Senhor Ele faz, irmão, é arrancar de nós toda sorte de impureza, em qualquer área, em qualquer situação. Às vezes é a maneira que você fala, é a maneira como você olha, é a maneira como você trata a esposa, o marido, os filhos. Eu não sei lá, eu sei dizer para você que segundo a palavra de Deus, não há um justo sequer. E nós temos a tendência de julgar os outros, mas a gente não quer que venha um julgamento sobre nós. E a coisa que eu sempre digo, mais maravilhosa, é quando eu recebo uma palavra. Quando eu olho para dentro de mim e falo, Jesus, obrigado por tratar essa área, que muitas vezes eu achei que como é que fala? Eu pensei que o desgramado, é assim que fala? Eu pensei que o desgramado já tinha morrido, mas o filho da mãe, ele sabia nadar, não é assim? Fala, mais ou menos isso ou não? Vocês já viram isso ou não? Eu pensei que quando eu me converti, o velho Pedro foi afogado, mas o filho da mãe sabia nadar, ou seja, ele tentou vir, você está entendendo ou não? Então eu tenho certeza, você está rindo de mim, mas você tinha que rir de você, porque é assim com nós. É nós, irmão, é assim que acontece. E nós precisamos realmente estar aberto aqui, para que o Senhor possa realmente nos tratar. E sabe de uma coisa? Deus está fazendo de você uma terra fértil. Por isso essa palavra profética está se cumprindo em sua vida, em nome de Jesus. Por isso, limpe o teu coração e prepare-se para frutificar. Tire toda a contaminação que possa haver. Jeremias 4,14 diz, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Olha aí, irmão, pensa nisso. Até quando? Nós vamos viver do mesmo jeito. Jesus está preocupado com a tua salvação. Ele falou, ó Jerusalém, lava-te para que seja salva. Então, sem santificação, sem buscar melhorar, sem buscar entender e compreender o que Deus tem para nós, nada vai acontecer. Em segundo lugar, viva uma vida santificada. Colossenses 3:1 diz assim, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Queridos, não tem jeito. A nossa carne, ela é terrível. Tudo aquilo que está ligado a pecados, ela tem um prazer por trás. Tudo ela tem prazer. Se não tivesse prazer, era fácil da gente viver livre dela. Mas em algum sentido ela vem tentando nos tomar, vem tentando nos dominar, mas temos que ter esse entendimento. A minha vida precisa ser santificada. Por quê? Porque se eu fui ressuscitado juntamente com Cristo, eu preciso buscar as coisas do alto. Eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Agora a minha vida tem que ter um interesse diferente. Eu tenho que me preocupar com as coisas do alto. Pastor, quer dizer que eu não me preocupo com as coisas daqui? Quem falou isso? Nós estamos dizendo para você que as coisas do alto são mais importantes do que as coisas de baixo, porque as coisas do alto te levam a uma vida eterna, as coisas de baixo vão te levar a uma morte eterna. Morte eterna é morrer sem o Senhor. Por isso, põe a tua casa em ordem. Isaías 38 diz assim, naqueles dias
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quando você vai ler a história de Ezequias, querido, deixa eu falar para você, presta atenção. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. Ele começa a reinar, só que o seu antecessor vivia no pecado, destruiu o altar do Senhor, começou a sacrificar a ídolos pagãos, começou a se desviar da presença de Deus e fez tudo que era errado. Acontece que esse Ezequias, que se torna rei, ele tem um conhecimento da palavra, e provavelmente até porque o profeta Isaías está aqui, sendo mencionado, dizendo que ele recebe uma palavra e vai falar com Ezequias. Provavelmente ele começa a crescer ali contemporâneo, próximo. Então ele começa a ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Talvez você aqui hoje, você entrou numa igreja evangélica por conta dos seus antepassados, por conta dos seus amigos, dos seus familiares, parentes, eu não sei. Mas o que eu sei é que de alguma maneira, aquilo que essas pessoas viveram, trouxe em você um start, trouxe em você um temor, e esse temor te fez com que você tivesse o desejo de andar nos caminhos do Senhor. Acontece, queridos, que eu preciso falar uma coisa para você. Não é fácil servir a Deus. O pecado, o mundo, as tentações, elas nos puxam, elas nos atraem o tempo inteiro. Então, se você não tiver um posicionamento, se você não desejar muito isso, e você lutar para isso, você vai ser arrastado e vai ser levado para longe do Senhor. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que aquilo que eu faço no dia a dia, porque o pastor Daniel ministrou aqui, mas é aquilo que trouxe a mim o entendimento, que aquilo que nos consome o nosso tempo, aquilo pode estar te roubando de estar mais próximos de Deus. E é uma realidade, sabe por quê? Porque eu tenho um aplicativo no meu celular. Eu tenho um aplicativo, tenho lá a Bíblia com várias traduções. E uma das coisas que eu amo fazer é ler a palavra de Deus. Eu amo mesmo. E agora, recentemente, a minha esposa está aqui, ela sabe. Recentemente eu tomei um posicionamento de aprender uma nova língua. Deixa eu explicar, por quê? Porque eu pensei, o Senhor me chamou para ser cabeça, não chamou para ser cauda. E eu não posso esperar, deixa eu falar, eu não posso esperar que as situações apareçam para eu falar: peraí, Jesus, eu vou me preparar. Eu falei, não, eu tenho que me preparar antes, porque se a oportunidade chegar, eu tenho que estar preparado. Você está aqui ou não? Só que o que está acontecendo? Eu percebi que aquilo começou a tomar mais tempo de mim do que eu devia. E a minha esposa está ali, às vezes ela está do meu lado, ela fala: amor, com todo o cuidado que ela tem, ela fala: amor, você não está muito tempo nisso aí não? E eu falei: é verdade. Se eu fosse você, eu fazia um café agora. E aí, gente, o que acontece? Eu percebi que aquilo começou a tomar muito do meu tempo. E eu falei: Senhor, se o Senhor quer que eu realmente continue com isso, o Senhor vai preparar uma outra maneira. Por que eu estou falando isso? Para que você comece a sondar a tua mente, o teu coração. O que tem tomado o tempo? Porque muitas pessoas falam para mim assim: pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E aí chegou esse aparelhinho aqui que prova que a gente tem tempo, que na verdade a gente gasta ele de maneira errada. A gente fala: Senhor, eu não tenho tempo para orar, mas na verdade nós ficamos na frente de televisão durante várias horas, principalmente quando tem uma maratona, ou maratona da Netflix. Não era uma maravilha aquilo? Você ficava ali, parece que você estava meio que um zumbizão, é ou não é?
Tem alguns que chega na sexta-feira, coloca lá, chega na segunda-feira ele ainda está lá. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção àquilo que pode estar roubando o teu relacionamento com Deus. Se a gente começar a olhar para dentro de nós, o Senhor vai começar a te mostrar aquilo que realmente tem feito com que você dê mais tempo. Porque uma coisa é certa, queridos, se eu quero morar na eternidade, não pensa que eu vou me preparar quando eu estiver na eternidade. Eu tenho que preparar agora. Porque quando nós temos o nosso coração limpo, nós vamos viver Gênesis 26:12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então, queridos, que o Senhor tem prazer e se preocupa com a bênção sobre a nossa vida, eu tenho plena convicção. Eu tenho certeza que você também. Afinal, nós servimos um Deus de paz, um Deus de amor, mas que pela sua palavra Ele já disse para nós o que Ele espera da tua vida e o que Ele espera da minha vida. Então nós temos que tomar cuidado para que as bênçãos de Deus não venham nos roubar daquilo que era mais importante na nossa vida. Quero que você fique de pé, quero já aproveitar e chamar o grupo de louvor aqui. Porque quando temos o nosso coração limpo, irmãos, nós vivemos o processo da restauração e o processo de restituição. Restauração, presta atenção, restauração está ligado a consertos. Alguma coisa na tua vida que não estava dando certo, alguma coisa que sabe que você está fora do propósito. Então Deus é esse Deus de restauração. Ele vai trazer o conserto em áreas sobre a tua vida. Acontece que esse Deus também é um Deus de restituição. Que agora a palavra restituição está ligado à devolução. Aquilo que você já teve um dia e que por algum motivo você perdeu. Talvez aqui possa ser um relacionamento. Talvez possa estar ligado ao teu ministério. Talvez esteja ligado àquilo que você tem buscado tanto do Senhor. E Ele tem prazer em trazer essa restituição. Agora, você precisa entender que vida abundante é exalar o perfume de Cristo. Feche seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, nós aqui mais uma vez glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, porque eu bem sei em quem tenho crido e confiado, e sei que o Senhor é fiel. Olha para a Tua igreja, Senhor, como cada um chegou aqui. Senhor, olha e faz com que eles possam entender que nível eles estão de relacionamento contigo, como eles têm vivido e aquilo que o Senhor espera que eles possam viver, porque sem dúvida não há nada mais importante para nós do que a Tua presença. Senhor, eu quero produzir frutos primeiro dignos de arrependimento. Eu quero olhar para dentro de mim a cada dia, Senhor, e quero consertar aquilo que está fora do lugar. Senhor, faz uma obra, Senhor, sobre a Tua igreja. Traz o avivamento, Pai, porque o avivamento é a santidade, é o desejo, é a preocupação com vida, é o desejo de estar alcançando os perdidos, de buscar, Senhor, aqueles que ficaram pelo caminho. Pai, nós muitas vezes falamos que somos amigos desse, amigos daquele, mas muitas vezes nossos amigos estão se perdendo, e o Senhor esperava que nós liberássemos uma palavra, que nós fôssemos atrás. E Senhor, se por algum motivo nós não temos cumprido com o Teu chamado, meu Deus, toca-nos, Senhor, nessa noite, de maneira sobrenatural. Faz, Senhor, o impossível em nós. Senhor, traz em nós, Senhor, o primeiro amor, se for necessário, porque nós não queremos outra coisa que não seja agradar e engrandecer o Teu santo nome. Assim, meu Deus, eu te louvo, em nome de Jesus.